Fala, investidores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma comparação, confrontando os fundos imobiliários com as ações, o que é melhor, o que é pior e o que faz mais sentido para você estar investindo. Então, se você tem interesse no assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que vai agregar pelo menos um pouquinho no seu capital de conhecimento. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá, eu tenho visto na internet que tem muita gente que defende, as ações em relação aos fundos imobiliários e tem muita gente que defende os fundos imobiliários em relação às ações. Aí um fica discutindo com o outro e falando, não, as ações são melhores por causa disso, os fundos imobiliários são por causa daquilo. E a minha opinião sobre isso, não existe um investimento melhor ou um investimento pior. Por quê? É a mesma coisa de você querer comparar, o que é melhor, picanha ou pudim? Não tem sentido você comparar essas duas coisas. Por quê? São investimentos de tipos diferentes, não tem como você fazer uma correlação entre eles. Por quê? Os fundos imobiliários, eles têm um objetivo diferente do que as ações têm, entenderam? Por exemplo, tem ações que são voltadas para o crescimento. Por exemplo, se você investir numa startup, que é uma empresa que está começando ali a se desenvolver, ela não vai entregar dividendos. Ela vai usar todo o recurso que ela tem e vai reinvestir na própria empresa para estar podendo crescer. Então, não existe essa comparação entre ações e fundos imobiliários. Vou dar algumas vantagens das ações e umas desvantagens das ações. E vou falar um pouco das vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários, para você decidir o que faz mais sentido para você investir ou não. E no final eu vou estar falando como eu invisto o meu capital. Então, algumas das vantagens das ações. As ações, elas, como são um pouco mais voláteis, elas têm a possibilidade de te entregar uma rentabilidade maior do que se você tiver investido em uma renda fixa ou então, por exemplo, no fundo imobiliário. Por quê? De acordo com o crescimento da empresa, se a empresa crescer muito, apresentar um lucro muito relevante, consequentemente isso vai refletir na cotação, ou seja, no valor dessa empresa. Porque o mercado vai enxergar ela de uma forma positiva. Então, se o mercado vê que a empresa está crescendo, está apresentando lucros recorrentes e que está vindo num crescimento, é normal que a tendência dela seja de valorização em relação à sua cotação na Bolsa de Valores, porque muita gente vai querer adquirir as ações dessa empresa e conforme a demanda sobe e a oferta continua permanente, o que isso vai acontecer? Vai subir o valor das ações dessa empresa. Então, um aspecto positivo, tem a possibilidade de entregar um maior retorno. Vamos lá, um aspecto negativo também relacionado a essa questão da volatilidade. Pelo mesmo fator dela poder apresentar lucros recorrentes e ter esse crescimento, ela também pode apresentar prejuízos recorrentes, frutos de diversos fatores, podendo ser interno ou externo, mas ela vai entregar para você esse resultado negativo. E, consequentemente, o mercado pode observar isso de uma forma negativa e precificar as ações dela de forma mais baixa do que realmente elas valem. Entenderam? Então, a questão das ações, elas podem tanto elevar a sua rentabilidade, como também elas podem fazer com que a sua rentabilidade caia. Isso vai depender muito da administração da empresa e tudo mais. Então, tem essa vantagem e desvantagem. Agora, outra vantagem das ações. Existem ações que elas pagam dividendos recorrentes. Não todos os meses, como os fundos imobiliários, mas de forma periódica. Ou seja, tem um calendário pré-estabelecido que ela vai entregar dividendos. E existem empresas que são generosas até demais em entregar esses dividendos. Então, isso daí é um aspecto positivo. Tem empresas que entregam dividendos recorrentes e que são bem generosas nessa distribuição de dividendos. Então, para quem pensa em montar uma carteira focada em dividendos, é interessante estudar essa questão das empresas que mais distribuem dividendos, que distribuem com certa recorrência e não
de forma atípica, porque fez alguma venda ou coisa do tipo. Então isso daí também é um aspecto positivo das ações, que tem ações que elas distribuem de forma recorrente alguns dividendos. Agora, alguns consideram um aspecto negativo, outros não consideram, que é o quê? A questão de ações que não distribuem dividendos. Tem pessoas que veem isso de uma forma negativa. Por quê? Porque você não vai estar vendo retorno ali diretamente quando a empresa gerar um lucro, entendeu? Mas tem gente que vê isso como um aspecto positivo. Por quê? A empresa ela não está distribuindo os lucros, mas o que ela está fazendo? Ela está pegando esse lucro e reinvestindo na própria empresa para o crescimento dela. Então, isso acontece muito nas empresas lá nos Estados Unidos, por exemplo, como a Apple, a Amazon, por aí vai, que elas não distribuem um dividendo, mas elas reinvestem no próprio negócio. E, eu tenho quase certeza que os administradores dessas empresas, eles vão saber alocar muito melhor esse capital do que se eles estivessem distribuindo dividendos e eu tivesse que alocar. Porque, os caras são milionários, bilionários. Então, eles não estão nesse patamar à toa. Com certeza, eles sabem o que estão fazendo com o capital deles. Então, eu acho até interessante essa questão. Eu vejo como um aspecto positivo. Mas tem gente que acha um aspecto negativo a questão da empresa não distribuir dividendos. Vamos lá, mais um aspecto positivo das ações. As ações, elas como um todo, a tendência é que ela se valorize. Por quê? Não vou generalizar, não são todas as ações que vão se valorizar com o tempo. Existem ações que podem despencar, mas se você pegar uma ação que ela tem bons fundamentos, tem uma boa gestão, uma boa administração e entrega lucros recorrentes. Agora falando dos fundos imobiliários, vamos falar um pouco dos aspectos positivos e negativos dos fundos imobiliários. Um aspecto positivo: ele entrega rendimentos todos os meses, ou seja, todos os meses você vai estar recebendo um valor correspondente à quantidade de cotas que você possui. Então, muita gente pensa que você recebe os rendimentos, os dividendos, em relação ao seu patrimônio acumulado nos fundos imobiliários. E não é assim que funciona. Como é que funciona a questão de distribuição de rendimentos no fundo imobiliário? Ele é baseado na quantidade de cotas que aquele investidor possui. Vamos supor, um determinado fundo imobiliário, ele distribui R$1 por cota. Aí você tem 10 cotas daquele fundo imobiliário, você vai estar recebendo R$10. Então, não é proporcional à questão do valor que você possui, mas sim a quantidade de cotas que você possui daquele fundo imobiliário. Isso é importante se atentar. Um aspecto positivo é justamente essa questão dos rendimentos que são entregues todos os meses. Isso é muito interessante. Agora, outro aspecto positivo. Diferente das ações, os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir pelo menos 95% da sua receita. Ou seja, se um fundo imobiliário, vamos supor, ele apresentou um rendimento de R$10.000. Então, R$9.500 no mínimo ele deve distribuir para os seus cotistas. Então, isso é bem interessante porque ele obriga o fundo imobiliário, a gestão do fundo imobiliário, a distribuir esses rendimentos, diferente do que acontece nas ações. Nas ações é opcional da empresa distribuir ou não essa questão dos rendimentos. Outro aspecto positivo do fundo imobiliário em relação às ações e outros tipos de investimento. Ele é um investimento, apesar de ser em renda variável, é um investimento menos volátil, vamos dizer assim. Por quê? As cotas, elas dificilmente vão variar muito de preço, a menos que aconteça algum escândalo, algo bem alarmante assim, dentro daquela gestão, dentro daquele fundo imobiliário, para que a ação possa estar disparando ou despencando. Dificilmente isso vai acontecer, não vou dizer que é impossível, mas na maioria dos casos, a tendência é que o fundo imobiliário ele permaneça constante
a questão da cotação dele. Pode acontecer, né, de despencar um fundo imobiliário, porque possa ter acontecido alguma coisa, mas dificilmente vai despencar ou disparar um fundo imobiliário. Ele é uma renda variável, porém a volatilidade dele é bem menor se comparado com as ações. Isso é um aspecto positivo para quem não tem um perfil tão arrojado de investimento, ou seja, não está suscetível a essa variação do mercado, né, no mundo da renda variável. Agora falando um pouco dos aspectos negativos dos fundos imobiliários. Tem fundo imobiliário, né, que ele, apesar de entregar 95% dos seus proventos, ele mesmo assim ele não entrega uma rentabilidade tão interessante. Às vezes ele pode entregar 0,5%, 0,6%, algo que não é tão atrativo assim. Por quê? Hoje em dia, por exemplo, tem investimentos em renda fixa que você consegue tirar facilmente ali 0,9%, 1% ao mês. Então, por que, né, a gente alocaria em um fundo imobiliário que está entregando 0,5% ao mês, se eu posso colocar em uma renda fixa que está rendendo 1% ao mês e é algo mais seguro até do que um fundo imobiliário, entendeu? Então muita gente enxerga isso como um aspecto negativo, a questão do retorno, né, que o fundo imobiliário dá. Mas isso não é via de regra, porque existem fundos imobiliários que entregam 1%, como são os FIIs de papel, de acordo com a inflação e tudo mais, e existem fundos imobiliários de tijolo até, que entregam 0,7, 0,8, 0,9. Então, basta você procurar, né, selecionar os melhores ativos dessa classe para você estar conseguindo ter uma boa rentabilidade, ter um bom retorno. Então, basicamente eram essas as vantagens e desvantagens das ações e dos fundos imobiliários. Agora, dando a minha opinião em relação a essa questão de ações versus fundos imobiliários. Qual é a minha percepção acerca desse assunto? Não existe um investimento melhor ou pior. Isso eu não estou falando para ficar em cima do muro, não. Porque, para mim, eles têm objetivos diferentes. As ações, eu vejo ela como um potencial maior de crescimento, enquanto os fundos imobiliários eu vejo mais como uma geração de renda de imediato. Por quê? Os fundos imobiliários, eles sempre vão entregar todos os meses os rendimentos. Já as ações, não. Então, a ação eu vejo como um maior potencial de crescimento e os fundos imobiliários com uma maior questão de previsibilidade de entrega, de dividendos. Entendeu? Então, o que eu acho interessante, você não investir apenas em ações ou apenas em fundos imobiliários. Fazer uma carteira diversificada que contenha os dois tipos de ativos, para que assim você esteja mais seguro no mundo dos investimentos. Tipo, não colocar todos os ovos na mesma cesta, não botar tudo em ação ou tudo em fundo imobiliário. Faz uma carteira diversificada de forma que vá abranger tanto os fundos imobiliários quanto as ações. Dessa forma, você está se protegendo e vai estar dando uma menor volatilidade para sua carteira e não vai ficar dependente de apenas um tipo de investimento. Então, esse é o método que eu utilizo, diversificar. Não estou dizendo para você investir em 30 ações, 30 fundos imobiliários, mas estou dizendo para você tentar englobar esses dois tipos de ativos, porque assim você se protege. A sua rentabilidade no longo prazo tende a ser maior. Caso haja uma queda abrupta das ações e tudo mais, você não vai ser tão impactado, porque parte do seu capital vai estar alocado em outros tipos de investimento, como renda fixa, fundos imobiliários, criptomoedas e por aí vai. Então, é bem interessante que você busque essa diversificação. E até mesmo em relação ao real, busque investir também em dólar, investir no exterior, para você estar se protegendo de uma possível hiperinflação nacional. Então, para mim, não existe investimento melhor. São investimentos diferentes que têm objetivos diferentes.
Então, para mim, faz mais sentido investir nos dois tipos do que investir em apenas um e ficar dependendo exclusivamente desse tipo de investimento. Então, por hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham dos fundos, das ações e tudo mais, qual é o melhor tipo de investimento para você, como você investe. Se ficou com alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar procurando tirar essa dúvida. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as novas notificações e os novos vídeos. Não esqueça de deixar o like também, que isso ajuda demais, porque o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai disseminar para mais pessoas. E não esqueça, né, de compartilhar com seus amigos, seus conhecidos que se interessam pelo mundo dos investimentos e para que eles possam estar aprendendo um pouquinho mais sobre esse universo. Então, por hoje era isso. Valeu e até a próxima.